Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar dos AINES e COX-IBs. Primeiramente, o que são eles? AINES significa anti-inflamatórios não esteroidais. Isso quer dizer que eles são um medicamento que combate a inflamação, combate também a dor e a febre, mas eles não são esteroides, então eles não são derivados do corticoide, né? Então, eles atuam contra a inflamação, mas eles não têm a base hormonal e não vêm do colesterol, né? Que seria os corticoides. Os corticoides, eles também reduzem a inflamação, mas eles são derivados do colesterol. E aí, eles vão agir como hormônios, tá? Então, hormônios esteroides. Aqui não. Então, a função dessa classe de fármacos é combater a inflamação, a dor e a febre. Então, vai por meio disso bloquear as enzimas COX-1 e COX-2. COX-1 e COX-2 são ciclosoxigenases, que formam as prostaglandinas, que são o principal protagonista nessa história. As prostaglandinas são moléculas sinalizadoras de dor e de inflamação. Então, nós temos a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é a enzima que vai estar sempre ativa no nosso corpo. Ela está sempre presente e ela age como uma forma de proteção para o nosso corpo. Então, por exemplo, ela está lá no estômago e ela vai produzir as prostaglandinas que vão proteger a mucosa gástrica, né? Então, elas vão reduzir o ácido e aumentar o muco protetor. Então, quando ela é bloqueada por meio de um fármaco que vai bloquear a COX-1, ela vai deixar de proteger essa mucosa. Se ela deixa de proteger a mucosa, ela vai dar o quê? Vamos ter úlceras, podemos ter algum tipo de sangramento, gastrite. A COX-1 ela também age no rim. No rim, ela vai manter o fluxo renal adequado e vai ajudar eliminar a água e sal de forma adequada, equilibrada. Só que quando ela está bloqueada, o que vai acontecer? Pode causar retenção de líquidos, então vai aumentar a volemia, que consequentemente pode aumentar a pressão arterial. Então tem que tomar cuidado, pode trazer também inchaço, né, retenção de líquido. E também ela age num ponto muito importante que são as plaquetas. Porque nas plaquetas, né, produz o tromboxano. O tromboxano, ele vai promover a coagulação do sangue e vai contrair os vasos para parar de sangramentos que acontecem. Só que a diminuição da agregação aumenta o risco de sangue. Então, o sangue não vai mais coagular, não vai mais se agregar tanto, vai aumentar o risco de ter sangramentos. Só que, por outro lado, diminui muito o risco de trombose. Por isso que a gente fala que afina o sangue e daí diminui o risco de ter uma trombose, por exemplo. Isso é da COX-1. Então, a COX-1 é boa para nós. Ela mantém o nosso corpo funcionando de forma estável. Só que quando os AINES bloqueiam elas, o corpo perde essa camada protetora, podemos dizer assim. Agora, a COX-2 ela é chamada de enzima da inflamação. Ela é induzível. Então, ela vai estar presente quando o nosso corpo detectou alguma lesão, detectou algum problema, algo que não está normal, uma inflamação, uma infecção, e vai agir como uma forma de defesa. Só que ela que nos traz dor, elas que nos trazem inflamação, que nos traz febre, todos os sintomas de inflamação, né? Os sinais cardeais, dor, calor, vermelhidão, febre, perda de função. E quando então a gente vai bloquear a COX-2, a gente vai tirar tudo isso, tirar a dor, tirar a febre, tirar a inflamação. Então, isso que seria o ideal, a gente tentar bloquear a 2. Então, ali embaixo eu escrevi seletivos e não seletivos. Os seletivos é que vai bloquear somente a COX-2. Os não seletivos vai bloquear tanto a COX-1 quanto a COX-2, tá? Então, eles não são seletivos, eles bloqueiam os dois. Então, aqui eu trouxe para explicar novamente os não seletivos, eu já falei, mas aqui está escrito para vocês entenderem melhor. Como eu falei, inibe tanto a COX-1 quanto as 2 igualmente. E a gente tem alguns resultados, como diminuição do tromboxano, que vai diminuir a questão da agregação plaquetária. Então, não vai ter tanta agregação, não vai ter tanto coágulo e vai ter menos trombos. Lembra que isso é uma função da COX-1. Por outro lado, as prostaciclinas
elas têm papel de fazer a vasodilatação. Só que quando elas são bloqueadas pelos não seletivos, elas fazem menos vasodilatação. Então vai ter menos proteção endotelial. Não vai dilatar tanto, vai contrair mais. Só que pensem que nisso tem um equilíbrio. De equilibrar a COX-1 e a COX-2 vai gerar um equilíbrio, porque não está tendo tanto trombo por causa da menor agregação plaquetária, mas também não está tendo tanta vasodilatação, está tendo mais contração, mas também não está tendo o da COX-1 e nem tanto o da COX-2. Então acaba que o risco cardiovascular não aumenta tanto. Então é um efeito equilibrado. Só que a questão dos não seletivos é o da COX-1, que age no estômago e nos rins, que pode trazer problemas. E nós temos os seletivos. Os seletivos são somente para bloquear a COX-2, tá? Lembra aqui? Então, os da COX-2, eles têm uma questão que tende a causar menos efeito adverso gástrico, renal e de coagulação, porque a COX-1 tá lá, tá tranquila. Mas eles causam mais risco cardiovascular, porque este fármaco, essa classe de fármaco dos seletivos, eles bloqueiam a produção de prostaciclina, só que não mexe no tromboxano, porque o tromboxano é da COX-1 e a prostaciclina está sendo bloqueada, porque é da COX-2. Então, o que é o resultado? O tromboxano ele vai continuar fazendo que o sangue coagule e com que os vasos se contraiam. Só que as prostaciclinas, que relaxavam os vasos, que é da COX-2, impedia, no caso, a formação de trombos, ela diminui, porque ela está sendo bloqueada aqui nos seletivos pelas COX-2. Então, isso pode aumentar o risco de trombose, de infarto, de AVC. Por isso que precisa ter cuidado com pacientes que são de risco para os seletivos, né? Então, para quem já tem uma predisposição de doenças cardíacas, pressão alta, tem que ter muito cuidado com os seletivos. Então, eles são muito bons para pacientes com dor crônica, por exemplo, mas que tem um estômago sensível e não tem problema de risco cardiovascular, tá? Então, aqui nós temos os não seletivos, começando pelo AS, que é o ácido acetil salicílico. Ele inibe irreversivelmente todas as plaquetas, então ela tem um efeito bem prolongado para a questão de coágulos. A gente diz que ela, né, afina o sangue. A questão é que nas plaquetas tem o tromboxano, né, fazendo toda a história que a gente já falou até agora. Tem o tromboxano. Então, as plaquetas perdem a capacidade de formar os coágulos e, consequentemente, vai afinar, né? Não vai deixar que coagule tanto, tá? Então, essa é a função do AS. Então, ele é bom para hipertensão, por exemplo. Depois tem o ácido mefanêmico, ele é muito usado para dismenorreia, que é a cólica menstrual. E o bom dele é que ele tem um mecanismo duplo, porque ele inibe a síntese de prostaglandinas e antagoniza os receptores já formados de prostaglandina. Então, ela impede que eles causam dor. Isso significa que ele não só reduz a produção, mas bloqueia o efeito daquelas que já estão agindo, antagonizando elas. Então, por isso que ele é muito conhecido dessa classe, ele é um dos mais usados, né, para dismenorreia. Depois a gente tem o ibuprofeno, ele é muito bom porque ele é seguro em doses baixas, né? Então, se tu for comparar o que é melhor, usar um que é seguro em dose baixa ou um que é seguro tem que usar muita dose. Em dose baixa sempre vai ser bom. E a comparação aqui é feita com o naproxeno, porque o ibuprofeno vai ser para uma dor mais rápida, que ele tem uma ação mais curta e mais rápido. Então, o naproxeno é para aquela dor do dia inteiro. Por exemplo, tô com uma dorzinha de dente aqui pontual, ibuprofeno. Vai durar o dia inteiro, naproxeno. Então, essa seria mais ou menos a lógica. Depois tem o flubiprofeno, que tem uma ação mais prolongada, ação tópica localizada. Então, essa aqui ele tem essa função de localização. Então, ele inibe local a produção de prostaglandinas. E o cetorolaco, que ele é um analgésico muito potente, mas anti-inflamatório, moderadamente eficaz. Então, a questão aqui é que ele é um muito bom analgésico, tá? Todos têm que tomar cuidado com a quantidade de dias, por causa da não seletividade, né? Daí tem o problema com a COX-1. Aí tem o diclofenaco, que ele também inibe a 1 e a 12, mas mais preferencialmente nas 2. Assim como o piroxicam.
mas ele tem uma meia-vida bem longa, olha, peroxíqua quase 50 horas, então... Só que tem que cuidar com a questão dos efeitos adversos por conta da longa duração desses fármacos, né? Que eles permanecem muito tempo no organismo. Depois a gente tem, então, os AINES não seletivos, ainda por fim, a nimesulida. A nimesulida é uma das mais conhecidas e ela inibe, então, a COX-1 e a COX-2, mais preferência pela COX-2, e ela tem um efeito muito bom anti-inflamatório, com menor risco de ter algum problema gástrico, porque ela age mais na 2 do que na 1. Então, ela reduz a síntese de prostaglandinas, dor, febre, inflamação, e também é usada muitas vezes com situações agudas de dor, né? Inflamação, como dor muscular, articular, dismenorreia, dor de dente, entorses, inflamações mais locais, né? Ela também pode ter uma ação antitérmica, então esse é um ponto bom. Só que a maior questão aqui é a hepatotoxicidade, né? A toxicidade no fígado, então tem que cuidar com isso, que é o principal problema dela, e é por isso que ela já foi tirada de muitos países, né? Foi proibido o uso ou restrito por muito pouco tempo. Depois a gente tem os coxibes, que eles são seletivos só para COX-2, mas aqui nós temos um problema do aumento maior de risco cardiovascular, que eu já expliquei o porquê. Então, os coxibes, eles foram idealizados para evitar a irritação do trato gastrointestinal, para pessoas sensíveis ali, principalmente. Então, nós temos aqui o Celebra, que ele é muito bom para longo prazo, e pacientes com alto risco gastrointestinal. Arcóxia, que é o primeiro de escolha de gota, quando vocês forem pensar para tratar gota, é arcóxia. E é dores extremamente intensas, né? Eles têm um potencial de início de ação muito rápido, então é muito bom para controlar as crises. E nós temos também Parecoxib, que é principalmente usado para tratamento de dor pós-operatória em ambiente hospitalar, são de curta duração. Depois a gente tem os analgésicos não opioides. Então, a principal questão aqui é que eu vou falar do paracetamol e do dipirona. Então, eles diminuem a dor e febre, só que eles agem aonde? No sistema nervoso central, diferentemente dos outros, que eles vão agir dos opioides, que eles vão agir nos tecidos periféricos, eles vão diminuir a dor, a inflamação e a febre agindo nos tecidos periféricos, como aqueles que a gente falou, a nimesulida, o ibuprofeno, diclofenaco, enfim. Então, nós temos o paracetamol, que ele serve para dor, mas sem inflamação, ele só usa para dor e febre. E a dipirona, que é um antitérmico mais potente que o paracetamol, e que seria um espasmo, né? Uma contração involuntária e muito dolorosa do músculo. Aí pode ser do músculo esquelético, como uma cãibra, em músculo liso, daí em intestino, estômago, vias biliares. E aí é o que a gente chama muito de cólica, né? Então, cólica menstrual, que é a contração do útero, cólica intestinal, cólica biliar ou renal, enfim, esses são uns exemplos, tá bom? Muito obrigada, deixa o like, tchau, tchau!